aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, videocast semanal do site Formiga Elétrica. E hoje a gente vai falar de uma HQ que é o Ronin do Frank Miller. Para ajudar aqui nesse papo, temos aqui o outro editor do Formiga Elétrica, Daniel Fontana, representando o Mundo Blá, Wanderson Santos. E aí pessoal? Bom, Ronin foi publicado pela DC entre 83 e 84 e a editora já passava ali pela, não digo por uma mudança, né, por uma mudança de paradigma editorial, mas ela estava investindo em algumas coisas mais experimentais, né? Tanto que Ronin ele saiu mais ou menos junto com o Camelot 3000, né, do Mike Barr e do Brian Boland, que meio que já era uma espécie de embrião do selo Vértigo, né? Foi escrito e desenhado pelo Frank Miller, com a cor da Lynn Varley, né? Que já era esposa dele, né? Naquela... Eu acho que ela virou depois, não lembro. Bom, enfim, eles casaram e se divorciaram em 2005, né? Mas, enfim. E foi o primeiro trabalho dele na DC Comics, né? Ele, depois do sucesso que ele fez na Marvel com o Demolidor, daí o pessoal da DC resolveu pegar o cara e antes de dar um personagem pra ele de fato, né? Sei lá, dar o Batman, por exemplo, botaram ele nessa história aí que não iria afetar nenhum personagem, justamente para experimentar, né? Sim, na verdade, acho que durante a publicação do Ronin, ele chegou a desenhar uma história alternativa do Superman na edição 400, que também era comemorativa, e essa história já mostrava para o leitor comum a influência europeia do que o cara tinha, né? De tentar meio emular um Moebius e tal, né? Que permeia o Ronin completamente. Verdade, né? Presente mesmo, né? E aí, a princípio, a história seria assim para a Marvel, né? Porque ele tinha um contrato com a Marvel, né? Ele fez o Demolidor e tudo mais, né? Considerado até uma das melhores fases, se não a melhor do Demolidor nos quadrinhos, né? E aí alguém convenceu de que fazer o Ronin e lançar pela DC daria a ele maior liberdade criativa, né? Algo que na Marvel talvez ele não tivesse, né? Então aí a DC, aproveitando esse período de que eles já estavam interessados em apresentar uma proposta nova, né? Com as graphic novels e tudo mais, aproveitou essa deixa e comprou a ideia do Ronin. Sobre a história do Ronin, né? Como podemos dar a sinopse, né? Porque a história do Ronin é muito louca, né? A gente começa aí num Japão feudal, onde você tem o samurai seu mestre, e daí chega o demônio Agat, acaba matando o mestre do samurai, o samurai vira um Ronin, e daí o samurai enfia uma espada no próprio corpo para atingir também o Agat, e os dois morrem naquele ponto. Lembrando que a espada era uma espada mística que absorvia o sangue, etc. E somente o sangue de um cara inocente poderia derrotar o demônio, né? Ela ia ficar mais forte, justamente porque ela, banhada em sangue, ela já tinha uma força, mas a força para derrotar o demônio só com um sangue inocente, né? E é engraçado que nesse começo a gente já vê aí uma coisa mais diferente, porque a princípio da sinopse que a gente está falando, parece uma história de samurai e tal, com elementos místicos, né? Só que daí você fala, beleza, então tá mexendo com um samurai, mexendo com o termo Ronin, que é o samurai sem mestre, e daí você pensa, vai ser uma coisa bem Japão, bem de honra, tudo mais. Só que o mestre, né, ele é mó zoado, parece um mestre, sei lá, do Dragon Ball, o cara meio safado e tal, fica falando, não, porque vão beber, não sei o quê, não é aquele mestre convencional. O que poderia ser até uma coisa bacana, só que, assim, destoa, né, muito, porque você tem lá o aprendiz, que idolatra o mestre, e o aprendiz é mega inocente e tal, e o mestre mega canastrão, né? Demais. Então, assim, parece uma coisa que não encaixa, parece que ele tentou fazer uma coisa diferente, mas eu não consegui ver nem nada muito de interessante, nem que ele fosse usar mais pra frente, né? Porque isso daí se perde, né? Se bem que isso é só um preâmbulo ali para você começar a entrar de vez, né, na história, que é a ficção científica, né? Ficção científica com toques místicos, metafísicos, que não vão se explicar completamente, né? Vão deixar várias coisas no ar pro leitor interpretar. Só que, mesmo assim, eu acho que
o conjunto não é coeso, né? Parece que ele não se decidiu, né? Exatamente. É verdade. Até porque, como é uma história que demorou para ser concluída, né? A gente vê que muita coisa vai sendo mudada ao longo da produção. Acho que no próprio link da Wikipédia fala que o Frank Miller experimentou um esquema de escrever o roteiro quadrinho por quadrinho, né? E durante a produção das páginas ele ia mudando isso, né? Não sei qual que é a fonte real disso, mas faz sentido, né? Quando você vê uma certa confusão ali no meio da história, porque ela pula para o futuro, né? A gente vê uma metrópole decadente, controlada por uma corporação. Lembra muito Cavaleiro das Trevas, né? Que ele foi fazer 2 anos depois. Estrutura base Frank Miller. Né? Total. O negócio de samurai, de ninja, que já estava no Demolidor, né? E Robocop 3. Exatamente. E Wolverine. Pois é, e agora é muito curioso você falar dessa parte visual, né? De que ele a princípio experimentou fazer isso quadro a quadro, depois viu que não daria certo, aí mudou, né, no decorrer da produção, mas vê que isso não fica confuso só visualmente, né? A história é muito confusa, a impressão que dá é que parece que, sei lá, ele começou com uma coisa, a história não estava pronta quando começou a publicar, eu não sei exatamente quais foram os bastidores, mas fica uma coisa tão esquizofrênica que é difícil você acompanhar e não sei, para mim, acabou sendo difícil até mesmo me envolver com a história. Então, é claro, eu não li, eu li recentemente, não estava no contexto da época do lançamento, mas é muito curioso você ter uma obra como o Ronin sendo tão idolatrada, sendo que como narrativa ela é tão fragmentada, né? Ela é tão confusa. Pode até ter uma galera que fala, mas então vocês queriam explicadinho, queria que falasse se foi uma coisa digital mesmo, se teve um negócio meio que tipo, o que é aquilo lá? A gente já teve várias conversas em off, né, do programa, principalmente com o Paulo Marcelo, e daí ele falando, né, das histórias, né, quando você vai fazer uma história onde você abre margem para, assim, você tem um final aberto e abre margem para a pessoa decidir, né, se é ou não uma ilusão ou N coisas, dependendo do filme. E ele falou que é o seguinte, quando você está escrevendo um roteiro, é muito importante que você, como roteirista, saiba exatamente o que é aquilo. Você não precisa que o telespectador saiba, que o espectador saiba, o leitor, enfim, mas como roteirista é muito importante que você saiba o que é aquilo, para você não fugir da coerência. Certo. Parece que o Frank Miller não se decidiu, né? Exato. E daí você tem diversas incoerências dentro da história. Então, além da arte ter uma certa confusão, mas é uma confusão que muitas vezes é uma confusão boa, pelo menos foi o que eu achei quando eu li, mas o roteiro não rola, assim. E parece que é muito gratuito, né? Sim, Você tem umas cenas de ação, sei lá, o Ronin tá num bar e o pessoal olha e fala, nossa, olha o China aí, vamos pegar o China. Pronto, corta a cabeça, sabe? Não tem muito sentido. Não, os caras, uma treta de gangues, assim, que ele aparece do nada e tal. É que, assim, virou, além da grife Frank Miller, né? E ainda mais agora que o cara tá pra morrer, agora vai virar santo, né? Agora vocês vão falar que é o melhor escritor, melhor que Dostoiévski, melhor que todo mundo, né? Além disso, tem aquele negócio que hoje, cara, é uma muleta maravilhosa para muitas pessoas falar, mas nem tudo precisa ser explicado, né? Exatamente. Como se todo mundo fosse o David Lynch, né? Como se todo mundo fosse o, sei lá... Não, o pessoal confunde, né? Acha que, às vezes, quando a gente fala algumas outras coisas, vocês queriam explicado. Não é explicado, é ter uma coerência interna. Exato. É você conseguir, a partir das pistas que aquela obra te traz, você traçar uma linha interpretativa, mesmo que a sua linha também seja aberta. Exato. Sem contar que eu vejo que a narrativa, ela usa muito da magia com a muleta, né? Então tudo é muito especial, tudo é mágico, tudo é... isso aconteceu porque o demônio tá lá e é magia. Tem uma hora até mesmo que o personagem, não lembro em qual momento da história, mas fala, mas isso daqui é magia? Não, é magia. Tá, então explicou tudo, né? Então eu acho que isso ficou muito... preguiçoso, só muito preguiçoso pra mim, inclusive, né? Realmente, faltou aquela coisa do cara sentar e falar, vamos elaborar uma história, né? E aí colocar uma narrativa coerente. Porra, tá certo que é dividido em 6 capítulos, mas eu sempre penso assim, eu acho que, por mais que você saiba que a sua série vai ser dividida em 6, 12 capítulos, mas já pensa nela como um todo, né? Sim. Saiba pra onde você tá indo. Eu acho que isso que o Daniel tinha falado no começo, do lance dele fazer nos quadros e a partir daí mudando,
lendo, parece que é isso mesmo, né? Porque você tem lá subplots que não levam a nada. Sim. Acontecem do nada, terminam do nada. Verdade. E não fazem sentido com a plot final, né? Parece que ele tinha história pra uma edição e teve que bolar pra 6, né? Então você tem lá o Ronin andando na cidade, cortando cabeça de um montão de cara, tem o hippie lá também. No final você tem aquela conspiração da Virgo, né, a inteligência artificial dominando a cidade, sendo que as gangues não iam fazer influência nenhuma não faz nenhuma diferença. Então você tem um recheio lá que não faz sentido nenhum com o começo, não faz sentido nenhum com o final. Então parece muito que ele escreveu no improviso, né? A própria volta do samurai, do cara reencarna, cara, você imagina que aquilo tem algum propósito e na verdade não tem, né? Porque o cara tava ali, não era pra matar o demônio, era pra salvaguardar a espada. Sim. Né? Pra não deixar que o cara pusesse a mão na espada, tal. Esse negócio dos caras aparecerem ao mesmo tempo, no mesmo período temporal, entendeu? Isso acaba não fazendo muito sentido, né? Mas, assim, ainda assim a gente tem que observar algumas coisas muito legais que essa história tem, né? Narrativa visual, não de toda ela, mas das cenas de ação, elas são maravilhosas, são cinemáticas numa época em que o pessoal jamais pensava em fazer essa relação entre HQ e cinema, né? Certo. E isso o cara deve a quê? Lobo Solitário, cara, que sempre é a HQ que o Frank Miller sempre idolatrou, né? E com toda a razão, porque a gente até deveria fazer um Formiga na Tela sobre o Lobo Solitário, porque merece muito, né? Não por acaso, dois figurantes ali da história, dois executivos japoneses, um é o Sr. Kojima e outro é o Sr. Koike, né? Que é o Kazuo Koike e Gozaki Kojima, que são os criadores do Lobo Solitário. A fusão também de narrativa de filme de samurai com ficção científica, com esse negócio do folclore japonês, com o negócio do demônio transmorfo, cara, é um negócio que falando soa muito atrativo, é bem bacana no conceito. Certo. Pena que na hora de formar, de refinar esse conteúdo, cara, putz, ele acabou se perdendo. Né? Mas é muito legal, porque antes da gente chegar para esse bate-papo sobre o Ronin, eu dei uma olhadinha em algumas opiniões, né? O que a galera achava e tudo mais, buscando aquela pergunta, por que o Ronin é tão idolatrado, né? É curioso, você fecha, eu terminei de ler e falei, cara, e aí? Né? Por que é tão idolatrado assim? E Daniel, a sua opinião agora, a maneira como você colocou, foi a primeira no qual você pega elementos da própria história, da própria HQ, para mostrar as qualidades dela. Porque todo mundo que fala bem do Ronin fala do que tinha antes e o que tinha depois, mas ninguém fala da própria história, de como aquela história é boa, se de fato ela é, né? Todo mundo fala o quê? Ah, mas é porque antes do Ronin não tinha isso, e o Frank Miller fez o Demolidor, que é a melhor fase do Demolidor nos quadrinhos. Ah, e depois do Ronin, vieram novas maneiras de se contar a história. Tá legal, mas o Ronin? Exatamente. Entendeu? Então, de fato, né, eu acho que o que veio antes, as influências do Ronin são muito interessantes, são muito legais. O que o Ronin proporcionou depois, também acho muito válido, porque, né, tanto que eu vi uma resenha do cara falar, olha, você que gosta tanto do Batman, se não fosse pelo Ronin, não teria o Cavaleiro das Trevas. Não sei, né? Mas ninguém nunca focou na história em si, né? Porque parece que ela tem pouco a oferecer, né? Talvez nesses aspectos estéticos, visuais, sim, né? E você foi o primeiro cara que realmente colocou isso de uma maneira de falar, olha, Ronin tem isso de bacana. Mas é isso mesmo, a importância dele como influência e de pegar outras influências, né? Acho que foi o Daniel que falou no começo, né? O lance dele pegar as influências europeias dele e tal, e até orientais, e colocar isso num quadrinho norte-americano da DC, né? Isso daí é super importante e tal, e tem que ser visto com atenção. E daí então a gente pega a influência do Lobo Solitário e tal, daí depois as coisas que foram influenciadas depois do Ronin, né? Daí o pessoal fala, não, porque ele influenciou um montão de coisas, então é mega importante. Beleza, então vamos falar do Duna, do Jodorowsky, que não existiu e também influenciou muita gente, né? Exatamente. E o fato de não ter existido, pô, até eu coloco num patamar maior do que o nome que existiu, né? É verdade. Mas como o Vanessa falou, eu concordo plenamente. É uma obra que quando você olha no geral, ela é muito vista pelo passado e pelo seu futuro, mas o presente dela, o conteúdo dela,
realmente fica em segundo plano, né? Exatamente. O pessoal atribui qualidade pelo que ela gerou e da onde ela veio, mas ela em si, ela não consegue ter essa... Mas ela gerou pela... Assim, também é discutível você falar, pô, ela gerou isso, porque ela gerou pela mão do mesmo cara, entendeu? Ela não foi... Por exemplo, o profissional de HQ... norte-americano, porque o inglês jamais precisaria disso, né? Até pela cultura um pouco mais elevada do próprio povo, né? Mas o profissional de HQ norte-americano não aprendeu muita coisa com o que ele viu em Ronin, cara. Ele não... Você vê hoje o quadrinho como tá tão padronizado, cara, como tá tão, sabe, massificado, fora uma ou outra iniciativa. Então, sei lá... Depois falar, não, mas depois veio o Cavaleiro das Trevas. Meu, foi o Frank Miller que fez também, cara. Então, por isso mesmo que questiona, né? Quer dizer, não foi o Ronin, né? Porque foi o próprio cara que fez. Independente dele ter feito o Ronin ou não, ele poderia ter feito o Cavaleiro das Trevas, né? Então, não faz tanta diferença. Exato. Né? Porque é o mesmo autor, né? É claro que tem aquele cara que fala, não, mas eu mesmo sou influência do meu trabalho, né? Ótimo, né? Então não lê outra coisa, a não sei o que ele faz, né? Mas não é bem assim o caso, não é bem esse o caso, né? Mas também tem uma coisa, né? Esse valor que o Ronin tem, certamente é um valor que veio pós a publicação. Não sei se ele fez sucesso na época, exatamente quando foi publicado, mas tem aquela coisa, né, como você também colocou, Frank Miller é uma grife. Coloca o nome do cara que vende, né? Então, é uma coisa que faz com que você questione e comece a ficar com o pé atrás em relação às obras dele, né? Se você pegar também a carreira dele, tudo que ele fez, tem coisas fantásticas, mas também tem muita coisa que é questionável, né? Total. Então, pra você ver, o talento tá dentro do cara, mas também pra fazer coisa ruim... Já era, o cara chuta e pronto, né? Aliás, é um treco até recorrente na carreira dele, esse lance de começar uma HQ, deixar um hiato gigantesco, depois voltar e finalizar de qualquer forma, né? Então... Ou não finalizar, né? O All-Star Batman e Robin, né? Vídeo isso daí, né? Pois é. Mas enfim, né, eu acho que assim, o que a gente pode dizer é que o Ronin pode até na história dos quadrinhos ter lá a sua importância como talvez um estudo, né? Um estudo dele mesmo para o que ele viesse fazendo com o Cavaleiro das Trevas. Se bem que, para poder criar o Ronin, né? O Ronin, na verdade, ele veio como também uma gordura de tudo aquilo que ele vinha fazendo com o Demolidor e que ele fez com o Wolverine também, né? Então, o contato dele com a cultura japonesa, o interesse por mangá e tudo mais, veio dessa pesquisa que ele fez justamente para o trabalho do Demolidor. E aquela coisa, né? Você se interessou, se apaixonou pela cultura, você quer fazer alguma coisa. Eu acho que o Ronin sobrou disso, né? Foi uma sobra disso, né? Dessa vontade de explorar um pouco mais a cultura. Dizem que é uma homenagem aos mangás e tudo mais. Eu não sei, cara, eu acho que isso é um pouco demais. Se eu fosse fã de mangá, eu ficaria muito ofendido, cara. Ser bem sincero, ficaria. Por mais que a gente esteja falando assim que, tipo, o conteúdo em si não é bom, vale a pena dar uma olhada. Sim. Né? Sempre, mesmo a gente falando mal, vale a pena dar uma conferida. Sem dúvida. E, assim, como a gente falou, né, tem algumas coisas que eu acho bem legais, cara, que as páginas duplas, é que o problema é que aqui no Brasil as edições elas acabam fazendo algumas cagadas, né, mas olhando assim, tem umas páginas duplas bem interessantes, o lance da cidade, a cidade crescendo, né, a cidade biocircuito, né? lá. Isso, o biocircuito lá do Virgo, e ela vai crescendo assim, é bem interessante, é aquele traço descontrolado, mas que fica legal ali, né? É verdade. Muito bacana. E aí isso aproxima muito mesmo, né? O quadrinho da linguagem de cinema. Você tem um plano ali, um plano geral, um plano aberto. E os closes, né? E os closes também, parece uma coisa muito de tela, e né? dá uma impressão de movimento muito grande, né? Você consegue ter uma noção de elipse de tempo. Eu não diria a história, eu não acho que ela tem uma elipse de tempo bom. Você não sabe durante quanto tempo passa aquela história. Mas os momentos... não chaves, mas alguns momentos eu acho que ele trabalha muito bem. Então, as próprias lutas, ele constrói a diagramação de um jeito que você consegue ver um movimento ali, né? Você consegue ter uma noção do movimento. A cidade crescendo, você consegue ver ela avançando, né? É bem interessante. Entretanto, aquilo lá que a gente falou, né? O conteúdo tá...
Assim como a queda da Bastilha foi para a Revolução Francesa, teve esse quadrinho no mundo dos quadrinhos, né? O evento em si não teve tanta coisa, né? Mas o antes e o depois falam muito mais. Tem a questão que a gente comentou do pessoal não saber o porquê defende, né? Eu vou defendê-la um pouquinho mais aqui dentro da questão estética, porque a partir do ano 2000 a gente foi inundado assim de quadrinhos com aquele tipo de diagramação em que você tem um lance meio widescreen, né? Porque a Marvel estava tentando, já estava, como é que se diz, iniciando ali seu plano, hoje já concretizado, de ir para o cinema, né? Cara, as cenas de ação do Ronin, elas são feitas completamente nessa estética, né? 15 anos antes. Então isso é bacana, mas quantas pessoas param para pensar isso, né? Como você compõe um quadro, como você distribui isso numa página, entendeu? Dentro desse estudo, cara, eu acho assim, fundamental que qualquer cara que queira desenhar quadrinho, tal, que se interesse por narrativa visual, seja ela no quadrinho, seja até no cinema, também audiovisual, Ronin merece ser estudado por conta disso. Certo, como objeto de estudo vale a pena. Né, como eu até coloquei, né? Eu acho que serviu para ser um estudo para o próprio Miller, né? Exato. Para o que ele viria fazer depois. Então, nada mais justo que você pegar essa obra e estudar, né? Mas não espere grande, né? Não vai ser a obra da sua vida, né? A gente falou assim dele como influência, como mostrar alguma coisa de novo para o leitor, né, meu? Sei lá, é válido, né? Você olhar e ver, tem alguma coisa além daquele lance mega padronizado que é o quadrinho norte-americano, né? E eu tenho absoluta certeza que o desenho do Gendy Tartakovsky, o Samurai Jack, é uma belíssima homenagem, aliás, uma homenagem até melhor do que o objeto. Mais coerente. Eu bem acho. Que tá tudo lá, né? O samurai fora de época, o demônio transmorfo e tal. É isso aí, pessoal, isso aqui foi mais um Formiga na Tela. Dessa vez a gente falou sobre a HQ do Frank Miller, Ronin, da década de 80. Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal. Também temos Facebook, Twitter, Google Plus e Instagram. Se você quiser deixar um comentário que não público, pode mandar para o e-mail natela@formigaelétrica.com.br, do jeito que está aparecendo aqui no vídeo. É isso aí, pessoal. Daniel Fontana, Wanderson Santos do Mundo Blá. É isso aí, galera. E acessem lá, mundoblá.com.br. E é isso aí, pessoal. Até a semana que vem. Quer dar uma introduzida, cara? Você introduz melhor. Vamos lá. Vai com jeitinho. Essa vai. Vai. Do Pão de Açúcar. Uma entradinha gostosa faz você feliz.